Parte 3: Como fazer uma diferença positiva. Deixe um legado de liderança. Vamos nos empenhar em viver de tal maneira que no dia da nossa morte até o coveiro fique triste. Mark Twain. Quem faz a diferença? Todo mundo é importante. Cada pessoa faz diferença. Os cínicos podem afirmar que optam pela neutralidade e assim não fazem uma diferença nem positiva nem negativa. Na prática, não é assim que funciona. Você conheceu recentemente alguém que estava fechado em seu próprio mundo, dando a impressão de que você não era importante o suficiente para ter permissão de entrar nele? Não é horrível ser ignorado desse jeito? Se pressionasse essa pessoa, talvez ela lhe dissesse que estava sendo apenas neutra. Talvez não estivesse tão interessada nem fosse tão útil a você como poderia, mas não lhe havia feito nenhum mal. Para mim, esse tipo de raciocínio se parece quando a testemunha que, diante de um crime, opta por não se envolver. A verdade é que ela agiu, e negativamente, quando optou por não se envolver. Em termos práticos, a neutralidade é um mito. O maior insulto nos negócios ou na vida é a indiferença. Você não pode se envolver de modo significativo sendo neutro. Aqueles à sua volta entenderão isso como um sinal de que você não se importa o bastante com eles. Meu argumento é: todas as pessoas fazem diferença. O que está em jogo é escolher se queremos fazer uma diferença positiva ou negativa. Ao fim do dia, você fez uma diferença positiva ou negativa na vida das pessoas com quem convive? Seu cliente ou consumidor, que estava numa emergência e precisava da atenção imediata? Seu filho, que queria que você lesse para ele à noite quando estava ocupado se preparando para outro dia de trabalho? O estranho a caminho do trabalho que lhe deu bom dia e não recebeu nada como resposta? O seu impacto positivo ou negativo sobre cada uma das pessoas acima varia apenas em magnitude. O princípio é o mesmo. Quando você opta por não fazer uma diferença positiva, quase sempre faz diferença negativa. Nossas ações e comportamentos importam mais do que imaginamos. Os líderes entendem que tudo o que fazem ou deixam de fazer é significativo. O primeiro trabalho daqueles que agem como líderes é convencer os outros da importância de suas ações. O que escolhemos fazer ou deixar de fazer pode melhorar, mesmo que apenas por alguns pequenos aspectos, a qualidade do dia ou da vida de outras pessoas. Ação versus realização. Quando o vendedor visita um cliente e fala mecanicamente sobre um produto ou serviço, ele está engajado em agir, mas em geral não colhe grandes resultados. Mas quando ele mostra ao cliente como usar o seu produto ou serviço a fim de aumentar o faturamento, o vendedor está realizando algo. Lidar com pessoas, certificando-se de que elas façam o que deveriam fazer, é uma ação necessária. Reservar um tempo para liderá-las a novos patamares de sucesso é uma realização significativa. Que porcentagem do seu dia é consumido por ações em vez de realizações? Realizações têm início com um compromisso simples de, a cada dia, melhorar a vida daqueles que interagem conosco. Isso não quer dizer necessariamente que deva intervir em assuntos particulares, e sim que você pode dar força a alguém que se encontra desestimulado ou apenas alegrar o dia de uma pessoa com uma palavra de carinho ou um elogio. Quem quer passar pela vida sem ter um impacto verdadeiro sobre os outros, sem interagir ou exercer alguma influência positiva? Quem quer desperdiçar 8 a 10 horas por dia em um emprego que não significa nada para si mesmo e chegar ao fim do expediente sentindo que não realizou quase nada? Qualificações de currículo versus qualificações de liderança. Nossa cultura é obcecada pelo sucesso. Partimos do pressuposto de que, se nos tornarmos realmente bons no que fazemos, receberemos em troca bens materiais e seremos premiados. Mas Richard Halverson, ex-capelão do Senado dos Estados Unidos, argumenta que nosso objetivo na vida não deveria se restringir a sermos bons, e sim bons para alguma coisa. Se isso estiver limitado apenas ao sucesso pessoal, nosso impacto no mundo também será limitado. Em outras palavras, não confunda qualificações de currículo com qualificações de liderança. No currículo temos o que você conquistou, resultados, o dinheiro que você ganhou, a impressão que você deixou, sua carreira e autoaperfeiçoamento. Na liderança temos qual foi a sua contribuição, os relacionamentos, a diferença que você fez, o impacto que você causou,
sua empresa, família e comunidade, e a ajuda que deu aos outros a melhorar. Você está construindo um currículo forte ou se preparando para deixar um legado duradouro? Acreditando em um mundo melhor. De acordo com a empresa de pesquisa Barna, apenas um em cada quatro americanos tem uma filosofia de vida, e a proporção dos que têm uma noção do tipo de legado que querem deixar é ainda menor. A filosofia, cujo significado literal é amor pela sabedoria, responde às grandes questões que são a base das pequenas questões de vida. A melhor filosofia influi não apenas naquilo em que nós pensamos ou acreditamos, mas na maneira como nos comportamos. A filosofia busca responder à pergunta: como deveríamos viver? O que descobri ao longo dos anos é que por que vivemos é geralmente mais importante do que como vivemos. Em seu livro Realidade e a Visão, o escritor Calvin Miller afirma que muitas razões o fazem ler o escritor de ficção científica Ray Bradbury. Depois de citá-las, ele diz: concluindo, eu leio e releio Bradbury porque preciso acreditar no mundo melhor. Acho que é exatamente isso que motiva e leva cada um de nós a agir como líderes, seja em nossa vida profissional ou pessoal. Isso se aplica tanto àquele que lidera de baixo para cima e sem se preocupar com publicidade, cargos, quanto àquele que lidera de cima para baixo. Reagindo às dificuldades. Eu ainda estava na faculdade quando ouvi um palestrante dizer algo que ficou gravado em mim desde então. Todo mundo sofre. Por mais bem-sucedida que uma pessoa seja, sua vida pode ser dolorosa. Contratempos ocorrem todo dia. Nós nos deparamos ininterruptamente com desafios e problemas no trabalho e em outras áreas da nossa vida. Se você não está passando por um momento desafiador agora, lembre-se de que passou por isso no passado e com certeza vai passar no futuro. Mudanças que abalam estruturas, concorrência acirrada, demissão, escassez de recursos e incerteza sobre o amanhã também fazem parte dessas coisas rotineiras do mundo do trabalho. Mesmo as empresas de sucesso hoje sabem, ou deveriam saber, que a distância entre ser uma estrela no auge do brilho e uma estrela cadente pode ser muito curta. Nem todas as pessoas que encaram desafios e dificuldades aceitam o que estão passando. Constantemente tentamos lidar com o problema ignorando ou nos anestesiando com nossas atividades. As empresas e os indivíduos mais saudáveis são aqueles que veem os desafios como eles são, aceitam-nos e trabalham a fim de resolvê-los. As pessoas que agem como líderes, em certos aspectos, trabalham como negociantes de esperanças. Isso não significa que tentam atenuar as dificuldades que estão enfrentando, mas que lidam com elas. E nos mostram que, com frequência, a maior satisfação está em atacar os desafios de frente. Esses líderes têm a habilidade de focar no que está certo e superar o que está errado. Ajudam a encontrar o pônei em meio ao monte de estrume. O líder ao lado. Você tem dentro de si mais fontes de energia do que as que jamais foram prospectadas, mais talentos do que os que jamais foram explorados, mais forças do que as que jamais foram testadas, mais para dar do que você jamais deu. John Gardner, ex-secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos. Tony estava passando por um momento estranho na sua vida. Aos 15 anos, ele era um garoto tímido e introspectivo que passara 3 anos no banco de reservas do time de basquete da escola. Seu técnico, que também coordenava a equipe de beisebol, desencorajou Tony a mudar de esporte para poupá-lo da vergonha de não ser aceito. Tony acatou o conselho do técnico. Seu sonho de realizações atléticas parecia ter chegado ao fim. Foi então que uma bela manhã a campainha tocou. Quando Tony abriu a porta, encontrou seu vizinho cinquentão Frank. Tony estava prestes a se virar para chamar os pais quando Frank disse: não, não vim para ver seus pais, Tony. Vim para falar com você. Estou saindo para uma corrida. Quer ir comigo? Isso foi em 1973, uma primavera depois que Frank Shorter ganhara a maratona olímpica que deu início à mania por corrida nos Estados Unidos. Mas naquele tempo, correr ainda era um esporte relativamente obscuro e não gozava de prestígio entre os adolescentes, pelo menos não entre os garotos populares e descolados. Embora Tony não estivesse particularmente afim de se juntar a Frank, por alguma razão ele disse sim. Eles correram até a pista da escola.
Frank usou seu velho cronômetro para medir em quanto tempo Tony dava 4 voltas em torno da empoeirada pista oval. Ele levou 8 minutos. Exatamente 2 vezes mais do que Roger Bannister, o primeiro a correr 1.600 metros a menos de 4 minutos, explicou Frank. Mas Frank não parou por aí. Ele sugeriu a Tony que ele poderia se tornar um grande fundista e talvez até mesmo quebrar o recorde dos 4 minutos algum dia. Ele incentivou seu jovem vizinho a procurar a equipe de atletismo. Coincidentemente, na segunda-feira seguinte na escola, o Sr. Kafka, técnico do atletismo, puxou Tony de lado no corredor e disse a ele que a equipe se reuniria no dia seguinte. Você gostaria de correr 1.500 metros? Perguntou o técnico. Tony chegou em último lugar na primeira corrida, mas ele perseverou e melhorou mais e mais. Tony Schiller se profissionalizou, tendo desfrutado de uma carreira de 33 anos como um dos melhores atletas americanos da resistência. Ganhou mais de 170 corridas, incluindo 78 triatlos. Aos 47 anos, Tony ainda é um adversário para muitos atletas de elite com metade da sua idade. Na categoria acima dos 40 anos, ele ganhou 6 títulos nacionais e 5 mundiais. Tony também se tornou um palestrante motivacional e é fundador e diretor da Miracle Kids Triathlon, uma importante instituição arrecadadora de fundos para crianças com câncer. Sempre imaginei o que teria sido da minha vida se, naquela manhã, Frank tivesse apenas passado correndo pela minha casa como ele sempre fazia, disse Tony. Até porque ele me disse que sempre acreditou que, a não ser que seja convidada, uma pessoa não deve se intrometer na vida de ninguém. Mas naquele dia em especial, ele se sentiu impulsionado a se aproximar de mim. Muitas vezes, um gesto simples no momento certo pode se tornar um divisor de águas para alguém. Foi o que aconteceu comigo naquele dia. Aquelas 4 voltas deram à vida de um garoto problemático um novo rumo. E é por causa disso que eu sempre serei grato a Frank, por ele ter quebrado sua própria regra e ter se intrometido. Por alguma razão, ele e o treinador Kafka faziam parte de algum tipo de karma espiritual. Ambos não apenas se aproximaram de mim no momento que eu mais precisava, como também fizeram isso mirando exatamente no meu dom, que esperava quietinho para ser descoberto. Esses dois homens deixaram um legado duradouro para Tony Schiller e para o mundo. Por que não você? Minha amiga Glória lutava contra um tipo raro de câncer. 6 meses antes de falecer, ela me ligou para pedir que eu fosse uma das pessoas a carregar o caixão no seu funeral. Claro que eu disse sim, mas esperava que demoraria muito até que tivesse que cumprir a minha promessa. Não foi o caso. Glória era um ser humano cheio de vida, que encarou mais adversidades do que a maioria das pessoas que conheço. Apesar disso, nunca a vi reclamar. Em seu funeral, uma velha amiga dela se lembrou de ter conversado com Glória a respeito da sua doença. O câncer de Glória era muito doloroso e ela esteve à beira da morte em várias ocasiões. Sua amiga, expressando o próprio sentimento de frustração, disse a Glória: há tantas pessoas más no mundo. Por que elas não estão sofrendo assim? Por que você, Glória? Glória respondeu com o mesmo espírito invencível com que ela tinha vivido toda a existência. Por que não eu? Eu tenho fé e sou forte. Eu aguento. Esse tipo de força mental e espiritual é a marca registrada daqueles que agem como líderes na vida. Eles não tendem a se preocupar ou ficar imaginando por que as coisas ruins lhe acontecem. Em vez disso, aceitam e jogam de acordo com as cartas que eles têm nas mãos. São capazes de encarar desafios porque creem possuir a atitude e habilidade de que precisam para serem bem-sucedidos. Qual é o seu legado? Quando visitei pela primeira vez a grande ilha do Havaí, fiquei impressionado com os campos de rocha vulcânica no caminho que percorremos do aeroporto até Kona. A estrada era ladeada por centenas de pedras brancas que haviam sido cuidadosamente colocadas lá, em forte contraste com as rochas negras no campo de lava. Essas pedras exibiam os nomes de pessoas e as datas em que elas passaram por ali. Todos queremos que nossas vidas tenham sentido. Queremos acreditar que estamos fazendo algo que, de algum modo, será lembrado. Às vezes, deixar um legado pode ser tão simples quanto colocar uma pedra na lava. Mas, para a maioria de nós, a melhor evidência que podemos deixar de que passamos pelo mundo é liderar sempre que for possível. A liderança não é uma arte misteriosa praticada apenas por uns poucos escolhidos.
É a reação diária de todo aquele que deseja fazer uma diferença positiva no mundo e fazer dele um lugar um pouco melhor como resultado dos seus esforços. Em minha experiência, as marcas que deixamos na vida, nosso legado, são quase sempre gravadas não em pedras ou aço, na história ou na política, na poesia ou literatura, e sim na vida de outras pessoas. Domine a arte da liderança. Um aluno certa vez perguntou ao seu mestre em artes marciais quanto tempo levaria até que dominasse a luta que estava aprendendo. Quanto tempo você acha que vai viver? Respondeu o mestre. Dominar a arte da liderança é também um processo para a vida toda. Todos nós podemos aprender a liderar melhor, e nenhum de nós dominará por completo a nossa arte da liderança. Nesse aspecto, somos eternos aprendizes. A vida é um laboratório de liderança. Não precisamos de um cargo ou de uma experiência para liderar. Bastam um desejo arrebatador de fazer a diferença positiva e uma percepção das oportunidades de liderar que se mostram presentes a cada dia, no trabalho, em casa, com nossos amigos e parentes, dentro da comunidade. Se cada um de nós optasse por liderar na hora certa e do modo certo, como seriam nossas empresas, nossas comunidades, nosso mundo? Espero que algumas ideias deste livro o ajudem a fazer uma diferença positiva.